presença gostosa, irmão. E falar para eles continuar cantando aí, a gente ficar só. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui? Digam amém. Amém. Queria chamar as crianças. Venham para cá. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida de cada uma dessas crianças, Senhor. Nós queremos abençoar elas com a sua presença, Senhor. Que elas possam ter um momento também de encontro com a sua palavra, Pai. E assim como o Senhor falou, Pai, no coração de Samuel, quando ele ainda era pequeno e ele não sabia discernir a sua voz ainda. Que nesse momento eles possam aprender, Pai, a ouvir sua voz e conhecer a sua vontade. Que através dos professores, que eles possam ser cheios do seu Espírito com o amor, com a forma correta de realmente transmitir aquilo que está no seu coração para eles, como uma semente para que eles possam, Pai, crescer no teu desejo. Pai, nós abençoamos eles com a sua vida e a sua presença. E nós queremos declarar, Pai, que nós veremos, Pai, com os nossos próprios olhos, Pai, os sinais da marca a qual o Senhor tem feito no coração e na mente deles, através do testemunho e do amor, Pai, por meio do seu desejo. Nós te agradecemos, Pai, pela vida deles e de cada um que vai se dispor agora a ensiná-los, em nome de Jesus. Aleluia. Alguém gostaria de dar um testemunho nessa noite? Vamos para a palavra de Deus então. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Josué capítulo 14. Quero ler a partir do verso 6. Josué 14, 6. Quem for achando, dá um glória aí. A minha versão diz assim: uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. E Calebe disse a Josué: lembre-se de que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, prossegui e segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente que a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu.
você certamente se lembra de que quando fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Anak viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção da terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Até aqui, vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Ministra o nosso espírito com ela, Pai. Aviva o nosso espírito com ela e fala aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor fale e que nós possamos ouvir e lhe obedecer. Obrigado pela tua doce presença, por tudo que o Senhor está fazendo e fará. E que em tudo, Pai, tudo isso possa subir como um aroma suave às tuas narinas. Que o Senhor possa receber o nosso coração e em nós de presente recebemos a sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor estava ministrando no meu coração esses dias a respeito dessa palavra. E eu já até preguei ela algumas vezes, mas com outras conotações. Mas hoje o Senhor ministrou algo no meu coração a respeito de constância, permanência. Acho que uma das coisas mais difíceis para nós é ter constância. Né? Se eu for perguntar aqui, o pessoal que fez plano para o final do ano, talvez a gente ainda está no começo, hoje é dia 25. Talvez os planos que você fez em dezembro, você ainda está cumprindo. Você falou que ia cortar o doce, fazer caminhada, começar um curso, fazer academia, fazer isso, fazer aquilo. E talvez você ainda está empolgado, porque é dia 25. Quantos estão fazendo alguma coisa que prometeram na virada do ano? Aleluia. Então você está empolgado, você está constante, você está disciplinado. Mas se passaram apenas 25 dias do ano novo. Talvez, se eu fizer essa pergunta lá para setembro, talvez muitos aqui vão falar assim, olha, eu fiz até um pouco, até março, e ali parei. Porque nós temos uma dificuldade muito grande em ter uma constância. E isso é em tudo. Isso é em tudo, isso é do ser humano. Às vezes a gente desanima fácil, às vezes qualquer obstáculo no caminho nos paralisa, às vezes são situações mesmo que nos obrigam a parar. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que a constância é uma arma da fé. E é por isso que eu li esse texto, que diz quando o povo de Israel, depois de ter passado 40 anos no deserto, finalmente eles chegam à terra de Canaã. E é chegado ali um momento, depois de algumas lutas e algumas vitórias do povo, é chegado o momento deles tomarem posse da terra. E aqui, nessa parte do texto, a partir do verso 6, é Calebe com 85 anos de idade, reclamando a sua porção de terra para Josué. E ele chega para Josué e ele fala assim, olha, você lembra o que Moisés disse a respeito de mim e de ti, quando estávamos em Cádiz Barneia? Porque Moisés pegou 12 espias, quem lembra da história? Moisés pega 12 espias e fala assim, olha, vão lá espiar a terra, vão ver como a terra é. E eles fazem essa viagem missionária e ficam ali à espreita, examinando a terra que Deus havia prometido dar a eles e aos descendentes. E eles veem coisas maravilhosas, frutas que homens precisavam carregar, os cachos, uma terra que mana leite e mel, uma terra bonita, boa, uma terra abençoada. Mas também eles veem na terra os descendentes de Enaque, gigantes, cidades fortificadas, grandes muralhas, grandes coisas, e tudo isso acaba assustando eles. E no final da jornada eles voltam e Moisés pede o relatório e fala assim, e aí galera,
Como é que está a situação? E eles chegam para Moisés e falam assim, olha, realmente a terra é do jeito que o Senhor falou. A terra é abençoada, mana, leite e mel, tudo que planta dá, as frutas são maravilhosas, mas tem um povo lá, que é demasiadamente grande, esse povo é gigante, é forte, as suas cidades são fortificadas, tem muitas muralhas, e nós, perto deles, nós somos como gafanhotos. Tipo assim, vai dar ruim, não vai cumprir aquilo que o Senhor liberou ao nosso respeito. E por causa do relatório, o povo se assusta. E por tudo isso, por desconfiarem daquilo que Deus havia prometido que entregaria para eles, pela incredulidade, pelas palavras de murmuração e etc., uma viagem que era para durar, vamos por aí, 40 dias. Alguns teólogos dizem que 16, 17 dias eles chegariam. Demorou 40 anos. E Deus falou assim, agora vocês vão ficar 40 anos no deserto, porque vocês duvidaram do que eu poderia fazer, reclamaram, então agora vocês vão ficar aí. Só que teve 2 caras no meio desses 12, um chamado Josué e o outro chamado Caleb, que eles chegaram e falaram assim, não, meus irmãos, se Deus falou que vai dar, o Senhor vai lutar por nós vamos tomar posse da terra, vamos para cima que é nossa. Mas eles foram voto vencido. E por causa disso, o povo ficou 40 anos no deserto. Na verdade, 40 anos e 7 dias. 40 anos por causa da rebelião do povo. E 7 dias por causa da rebelião de Miriam, irmã de Moisés, que ficou contra Moisés. Mas isso fica para uma outra pregação. 40 anos e 7 dias. Aí o povo finalmente sai. E sabe só quem permaneceu vivo? Do povo que tinha saído, com exceção dos filhos deles? Josué e Caleb. Porque o Senhor falou assim, eu vou esperar todo mundo morrer. Todo mundo que foi incrédulo, todo mundo que duvidou, todo mundo que me pôs à prova, todo mundo que me tentou, vai morrer, eles não vão pisar. Os filhos deles sim, eles não. Mas Josué e Caleb ficaram. E aí é chegado o momento. E Caleb está falando assim, cara, passou 45 anos que Deus fez a promessa. Mas ainda hoje, eu tenho força. Ainda hoje, dá o monte que Moisés falou para mim por herança. Irmão, e no monte, ficava nada mais, nada menos que os descendentes dos gigantes. Um senhor de 85 anos falando assim, eu vou entrar e vou pegar eles de pau. No português, claro, desculpa a palavra. Eu vou entrar e eu vou pegar eles e eu vou tomar posse. Porque, irmãos, parece uma coisa simples. E a gente que crê no Senhor Jesus, a gente sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas você imagina um senhor de 85 anos? Imagina. Um senhor de 85 anos falando assim, eu vou entrar aqui e vou pegar o Mateus. E o Mateus com 20 e pouco, no auge da juventude, da sua força, forte, menino que treina, toma creatina. Você já imaginou uma cena dessa? Um senhorzinho de 85 anos. Agora você imagina contra cidades fortificadas, gigantes. A Bíblia diz que os descendentes de Enaque eram homens muito altos. E aquele homem esperou 45 anos. Irmão, ele ficou no deserto junto com o povo que pereceu. Ele passou pelas mesmas coisas. Sol casticante. Frustração. Imagina cada ano que passava. Irmãos, tem coisa que Deus promete para a gente, se Ele não cumprir no final de semana, a gente sai da igreja. A gente abandona Ele por qualquer coisa, por qualquer circunstância, por qualquer situação. Eu já vi gente abandonar Deus por cada coisa. Agora você imagina, você ficar 40 anos no deserto por uma prova que não foi você. Imagina ele sabendo que ele deu o relatório positivo. Eu acho que a vontade dele, eu vou conjecturar aqui se você me permite, eu acho que nas orações dele ele falava assim, Deus, mas não fui eu. Eu não votei a favor desse negócio aí não. O meu voto foi diferente, e eu estou na mesma prova.
E ele permaneceu 45 anos. E na verdade, eu fui estudar, depois dessa conversa ainda teve mais 5 ou 7 anos de guerra. Então, para completar, assim, no dia que ele falou assim, não, agora eu posso ficar tranquilo que agora é tudo nosso. Pode ter dado de 45 a 52 anos, para ele tomar posse da promessa. E ele chega e ele fala assim, eu estou forte hoje, como quando eu tinha 40. Dá-me esse monte por herança. E aí eu fiquei pensando, o que leva um homem a permanecer por uma palavra? Ele vislumbrou a terra, irmão. Imagina hoje, pensa num lugar que você gostaria de conhecer. Pensou? Imagina, você vai lá a trabalho. Você não vai para passear. Você vai nesse lugar que você imaginou a trabalho. Aí você fica um tempo lá, olha e fala assim, nossa, que bacana. E aí você volta daquele lugar e vai para um lugar infernal que nem o deserto. E Deus fala para você, olha, aquele lugar que você viu, eu vou te dar por herança. Você vai morar lá, você e a sua família, seus descendentes, você vai se estabelecer lá. Imagina, passa 1 ano, passa 2, passa 1 década, passa 2, passa 3 décadas, passa 4 décadas. E aí quando você está chegando perto, você ainda tem a coragem de falar assim, a mesma força que eu tinha quando eu fui, há anos atrás, eu tenho hoje. Constância, permanência. Sabe uma coisa que Deus ministrou no meu coração? Eu até anotei aqui, porque parece até frase de efeito. Mas acredite se quiser, Deus falou assim para mim, constância é obedecer quando a emoção acabou. Vou repetir, constância é obedecer quando a emoção acabou. Quem estava emocionado no dia do casamento? Quem se emocionou? Quando eu vi minha esposa entrando, eu lembro até hoje da cena. Ela segurando para não chorar, para não borrar a maquiagem. Eu com um microfone como esse, caminhando, cantando para ela, até o meio do caminho. Peguei na mão dela, tremia mais, aí os dois começaram a tremer. Foi um momento emocionante. Mas e na hora que a emoção acaba? Acaba a lua de mel. E no dia a dia? Você está entendendo o que eu estou falando? A caminhada com Cristo é maravilhosa, sim ou não? Não tem dias que a gente é visitado por Ele aqui que... Tem dia que você... Aquela música, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem dia que tem culto que o próprio Deus está aqui. Que a gente fala, não quer nem ir embora. Quantas vezes vocês já ouviram falar que a minha vontade era colocar o colchão aqui no altar? Mas não tem nada a ver com o espaço físico. Tem a ver porque Ele está aqui, a gente tem vontade de ficar com Ele. Mas tem dia que a emoção vai embora. Tem dia que parece que o louvor não te toca, parece que a palavra não fala com você, parece que a sua oração bate nesse negócio metálico aqui e volta para você. Tem dia que as coisas não vão, tem dia que não flui como você queria, tem dia que não sai do jeito que você queria. E aí, como que a gente faz para continuar? Para ter constância. Por isso que eu disse, constância é uma arma da fé. Eu tenho que aplicar a fé, porque constância é obedecer quando a emoção for embora. Constância é você fazer o que é certo quando tudo mudou à sua volta, mudou a circunstância, mudou tudo. E você permanece. Jesus teve esse problema, irmão. Não ele, mas o ministério dele teve problema de constância. Porque enquanto ele estava curando, enquanto ele estava ressuscitando, enquanto ele estava multiplicando, enquanto ele estava fazendo a alegria do povo, irmão. E multidão atrás de multidão, queriam fazer dele rei. Ele tinha dificuldade até para orar, ele tinha que sair para os montes escondido para orar. Não deixavam nele nem ele passar pelo luto. Quando João Batista, primo dele, morre, ele foi tirar um tempo para ter um luto, estava lá a multidão. Aí ele teve que enxugar as lágrimas e
ter compaixão e curar a multidão. Só que na hora que ele começou a falar, falou assim: gente, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, viu? E olha, vocês vão ser açoitados, vocês vão ser levados aos tribunais, mas não precisam temer, porque eu vou colocar as palavras certas na boca de vocês na hora que vocês tiverem que falar com as autoridades. Aí começou a estreitar, o pessoal começou a ficar meio assim. Na hora que ele falou que ia morrer, outros ficaram meio assim. E na hora que eles viram a coisa apertando, a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos deixaram de seguir ele. E aí ele vira para os 12, que eram os mais próximos, e fala assim: vocês também não querem ir embora? E aí, Pedro: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Olha que coisa bonita. Olha que discípulo fantástico. Pedro, não foi nem carne nem sangue que falou isso para você. Foi meu Pai. Isso que você falou é do céu. Pô, Pedro, que top ter você no meu ministério. Aí dá um pouquinho de tempo, ele vai lá e traz Jesus. Véio. Quantos estão entendendo? E na hora que Jesus precisou mesmo, que ele finalmente recebe o beijo de Judas, o traidor, e é levado. Jesus está lá naquele sofrimento, e ele tinha falado para os caras tudo o que ia acontecer. E não ficou nenhum. O único que estava lá na crucificação dele era João. Até os mais chegados, na hora que a coisa apertou, cadê a constância? Cadê a perseverança? Cadê a permanência? Acabou. E eu olho para a vida desse homem e eu falo: meu Deus do céu, o que será que ele fazia? Irmãos, tem coisas que Deus precisa ficar falando conosco toda hora, sim ou não? Ele precisa ficar te lembrando, ou através de uma palavra, ou através de um louvor, ou através de uma profecia, ou alguém tem que te ligar para ficar dando sinais para você daquilo que ele já falou. Esse homem recebeu a palavra uma vez, ele fala assim: você lembra? Quando ele vai pedir para Josué, ele fala assim: você lembra do que Moisés falou naquele dia, 45 anos atrás? A gente não lembra o que comeu ontem. Ele falou assim: mas eu lembro que o Senhor liberou uma palavra a meu respeito e a seu respeito naquele dia, porque nós seguimos fielmente ao Senhor. Ele falou que a terra seria nossa 45 anos atrás. O cara permaneceu em uma palavra. Uma palavra. Às vezes a gente recebe trocentas palavras e não persevera em nenhuma. Ele recebeu uma palavra. 45 anos com aquilo no coração, com a chama queimando, por uma palavra. Enfrentou deserto, enfrentou a mesma coisa que aqueles que morreram, ele enfrentou. Qual é o nosso nível de constância? Qual é o nosso nível de perseverança? Será que as promessas que a gente fez no final de 25 para 26, será que quando chegar no final do ano, eu estou falando de um ano, não estou falando de 45 não, estou falando de um. Será que elas estarão vigorando? O que o Senhor falou para você em 2025, que você está perseverando e sendo constante nessa palavra? Pastor, 45 anos é muita coisa. Então tá bom, vamos diminuir o tempo. José, vendido pelos irmãos. Eu amo essa história. Eu li ela esses dias de novo, toda vez que eu leio é como se eu tivesse... Sabe aquele filme bom que você assistiu e assiste de novo, você fala: uau, eu não lembrava dessa parte? Para mim, quando eu leio a história de José, é assim. Ele tinha mais ou menos 17 anos de idade quando foi vendido pelos seus irmãos, foi parar na casa de Potifar. Quantos conhecem a história? Ficou lá na casa de Potifar, Deus era com ele. Foi para a prisão, Deus era com ele. Você conhece a história, não vou ficar pregando aqui
Mas ele passou um processo de 13 anos. 13 anos para se cumprir um sonho que Deus deu para ele. Na verdade, 2. Que diziam a mesma coisa. E quando a mulher de Potifar assedia ele, e ele sai correndo da tentação, e o manto dele fica na mão dela, e por causa de tudo aquilo ele vai preso. Imagina ele na prisão, imagina o sentimento. E quando ela assedia ele pela primeira vez, a primeira resposta que ele dá para ela, ele fala assim: pecaria eu contra o meu Deus? O seu esposo colocou tudo nas minhas mãos, menos a senhora que é a mulher dele. O resto está tudo na minha mão. E Potifar colocou tudo nas mãos dele, porque a Bíblia diz que o Senhor era com ele. E Potifar viu que ele era abençoado por causa da presença de Deus. E ele se manteve constante numa terra distante, num idioma diferente, numa cultura diferente. Ele permaneceu constante até que se cumprisse. E o Senhor tem falado no meu coração: qual é a constância de vocês naquilo que eu falo? Irmãos, cada um de vocês que está sentado aqui hoje, não foi à toa que você veio aqui, porque eu não acredito em obra do acaso. Cada um de vocês tem um chamado. O Senhor colocou vocês nessa terra com um chamado exclusivo. Deus espera algo de nós. Ele poderia fazer sozinho, sim ou não? Mas Ele nos deixa participar. E Ele libera coisas sobre nós. Palavras. E muitas vezes a gente não persevera nisso. A gente não é constante nisso. Porque a gente constantemente é distraído. Uma das coisas que mais me chama a atenção na parábola do semeador é o terceiro tipo de semente, que é aquela que cai entre os espinhos. A primeira caiu à beira do caminho, lembra? A segunda caiu entre um solo pedregoso, rochoso, e a terceira cai entre os espinhos. E Jesus vai explicando a parábola para os 12, ele fala assim: olha, a semente que caiu entre os espinhos é aquele que recebe a palavra com alegria. Germina, cresce, mas as preocupações com as coisas desse mundo vêm e sufoca. Esses são os espinhos que sufocam a planta e ela não cresce mais. E talvez esse seja o tipo mais imperante no nosso meio. Pessoas que recebem a palavra com alegria. Pessoas que começam a frutificar. Mas alguma coisa no meio do caminho não deixa ter constância. Não deixa ter perseverança e mata aquela semente. E eu tenho percebido, irmãos, e eu não estou falando desta igreja específica, eu estou falando da igreja de Jesus, amém? Todas as igrejas que têm Jesus como Salvador e pregam a verdade. Eu tenho visto uma falta de constância, porque parece que nós perdemos a emoção. Você vai começar num emprego novo, todo mundo começa empolgado, querendo mostrar serviço. Aí passa um tempo, você já começa a ver os problemas lá dentro, você já começa a ver umas situações, você já dá aquela arrefecida, aquela esfriada. Quando você vê, você está sendo só mais um. Você começa algo para Deus, algo que Deus colocou no seu coração. Olha, eu vou fazer isso, eu vou responder dessa maneira, eu vou fazer dessa forma. Olha, eu vou fazer uma campanha de oração. Olha, eu vou acordar às 3 da manhã para orar. Olha, eu vou jejuar. Olha, eu vou fazer não sei o quê. Começa com aquela empolgação. Já. Quem já fez essa loucura de falar: Senhor, eu vou começar um jejum
E eu só paro no dia que ia acontecer. Quem já fez essa besteira? Isso. Obrigado, Wesley. Não tô só. Irmão, às vezes a gente faz umas coisas. Já pensou se Deus demora 40 anos? A minha sogra fez um voto com Deus de refrigerante. Já está indo para 3 anos, está sendo uma bênção para ela, mas a coisa não acontece. Aí esses dias ela falou assim, estava com uma vontade de tomar um golinho. Mas como ela falou que só ia parar quando acontecesse, ela não pôs um prazo. Daniel fez essa loucura, irmão. Ele falou assim, ele entendeu pelos livros que o tempo de exílio do povo na Babilônia já tinha encerrado. Ele falou, não vou ficar aqui nem um dia mais, eu vou orar agora. Porque o Senhor tem uma palavra, ele entendeu pelo livro. E ele começou a orar. Graças a Deus dele foi só 21 dias de jejum e oração. Senão acho que o homem estava até hoje, porque Daniel era um cara que tinha constância. Para eu não ficar falando, abre comigo lá em Daniel, vai, vamos ler Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 4. Achou aí? Livro do profeta Daniel, capítulo 6, verso 4, a minha versão diz assim: os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Pula para o versículo 18, vamos adiantar. Verso 18 de Daniel 6 diz assim: o rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. E também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões junto com suas esposas e filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Verso 28 diz assim: assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro o Persa. Pastor, por que você leu tudo isso? Você conhece a história de Daniel? Você sabe por que ele foi parar na cova dos leões? Por causa da constância. Constância não era uma mulher, irmão. Não é a dona Constância do mercadinho, não. A constância em orar. A constância em orar. Ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, viradas para Jerusalém, lembrando do povo dele. Ele estava numa terra estranha, mas ele lembrava do povo. Ele orava. Quando ele entendeu, irmão, Daniel estava no reinado. Daniel podia ter lido lá e falar assim: já era para nós ter ido embora dessa terra. Mas como eu estou bem aqui no reino, como eu estou bem, como a minha vida está ok, então está tudo bem. Para que eu vou entrar numa guerra espiritual por causa de um povo de coração duro?
eu estou bem aqui no palácio, eu vou ficar. Não, ele não fez isso, irmão. Ele entendeu que era hora do povo sair, ele começou a guerrear em oração. E quem tinha inveja dele tentou achar alguma coisa contra ele, porque ele fazia parte do governo. Vamos ver se ele é corrupto, vamos ver se ele passa a mão em alguma coisa, vamos ver se esse cara faz alguma coisa de errado, vamos ver se a gente pode pegar ele numa cilada. Não conseguiram. Aí falaram assim, pô, o que nós vamos fazer? Eles tiveram uma brilhante ideia. Ó, vamos pegar ele na lei do Deus dele, porque ele é constante. Com o Deus dele, ele não pisa na bola. Então a gente vai tentar fazer alguma coisa para ferir ele na lei do Deus dele. Aí os caras deu uma ideia para o rei lá, falou, rei, durante um mês, quem não adorar o Senhor e adorar qualquer outro Deus tem que ser preso e jogado na cova. Daniel ficou sabendo disso. Daniel poderia ter dado um tempo na campanha de oração dele. Ele podia ter ido para o quarto e falar, Senhor, agora o bicho pegou. Então só esse mêsinho eu não vou orar para o Senhor. Só esse mês eu vou dar um tempo no meu chamado. Eu vou dar um tempo no meu ministério. Só esse mês eu vou ficar tranquilo, eu vou dar uma de agente secreto. E eu não vou ser um testemunho de fidelidade ao Senhor. Ou se eu orar, Deus, eu vou fechar a janela para ninguém ver. Irmão, a Bíblia diz que habitualmente, como constantemente ele fazia, ele orou com a janela aberta. E por causa disso os caras, tá lá orando. Chegaram no rei e falaram, você tem que tacar ele na cova. E o rei era amigo de Daniel, falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer para livrar esse cara agora? Os caras, não, o senhor assinou com o anel de selar, não pode revogar, segundo a lei dos medos e persas, o senhor tem que tacar ele na cova. O rei não teve outro jeito, jogou Daniel na cova. Mas você viu da onde eu comecei a ler? Ele não dormiu a noite inteira, ficou em jejum, ele fez jejum por Daniel. Ficou em jejum, não quis saber de brincadeira. No outro dia, ele chegou lá na porta da cova e falou, Daniel, o Deus que você serve continuamente, constantemente, com constância, será que ele pode te livrar? Ele gritou, viva o rei, para sempre. Oh, aleluia. Quando a gente é constante, Deus é constante com nós também, irmão. Ele falou assim, eu não fiz nada contra o Senhor, e o meu Deus enviou um anjo e tapou a boca dos leões, e eu estou aqui pleno. E ele sai de lá, e com o testemunho dele, se por causa da constância ele foi jogado lá, por causa do testemunho, o rei falou assim, que todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque esse é Deus de verdade, ele livra, ele cura, ele liberta, ele salva. O rei já começou a pregar, por causa do testemunho de Daniel. Daí você fala, pastor, e o que isso tem a ver com constância? Eu gosto do último versículo, o versículo 28 do capítulo 6 diz assim, assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. Só que Daniel estava no governo desde Nabucodonosor. Ele passou por Nabucodonosor, passou por Belsazar, filho de Nabucodonosor. Lembra que o dedinho escreveu na parede? Pesado foste na balança e achado em falta, e ele morreu naquela noite. Daniel foi chamado, Daniel estava no reino, Daniel participou do reino de Dário, Daniel participou do reino de Ciro. Você quer saber quantos anos Daniel ficou? Eu fui pesquisar e vou te contar. 60 a 70 anos Daniel permaneceu no reinado. Isso é constância ou não? 60, 70. Caleb 45. José 17, 13. E nós? Uma coisinha te tira do prumo. Quem está entendendo, fala amém. Fala é comigo mesmo. Irmãos, o Senhor quer nos dar constância. E constância é quando tudo muda, você permanece. Quem está vendo o pessoal da Rússia lá, você viu? A neve na Rússia? 30 metros de altura. Menos 61 negativo. Você acha que os negros vão pegar e falar, não vamos mais morar na Rússia não, agora vamos mudar para o Panamá.
Constância, irmão. Segura o inverno. O inverno passa também. Ou vai no outro extremo, pega um país que é muito calor. Estão falando que vai vir uma onda aqui, Campinas, semana que vem, 40 graus, irmão. Quem aguenta? Fez frio esses dias, não fez? De manhã, fui levar meu filho na escola, estava 15 graus. De tarde estava 36. Foi Jesus, desse jeito não vai dar conta não, mãe? Vou mudar de Campinas. Porque a temperatura está oscilando demais. Quantos estão entendendo? Constância, irmão. Constância. O Senhor te deu uma palavra, persevera nela. Tem gente que Deus deu uma palavra, se não cumprir até dia 31 de dezembro, às 23h59, mas você não vai fazer nada, porque Ele continua sendo Deus, ué. Se Ele não cumprir, não cumpriu, acabou. Engole o choro e continua. Quantos estão entendendo? O Senhor quer nos dar constância, irmão, e posso falar uma coisa? Deus, Ele não é como nós, que a gente faz umas coisas meio sem propósito, sim ou não? Umas coisas meio sem pensar, umas coisas... Mas Deus não é assim. Tudo que Ele faz tem nexo. Você vai ler a Bíblia. Quantos estão lendo a Bíblia? Aleluia, glória a Jesus. Isso aqui, ó, tudo tem conexão. Tudo aponta para algum lugar. Tudo tem um propósito. De repente você está falando assim, pô, mas Caleb era tão bonzinho, Deus largou ele 40 anos por causa dos outros. Que Deus, cara, Deus estava dando força para ele. Deus estava dando músculo espiritual para ele tomar a terra. Por isso que ele falou assim, eu sou forte hoje, como era 45 anos atrás. Dá esse negócio aí que eu vou entrar. Às vezes, o tempo que Deus está demorando para fazer algumas coisas na sua vida, é Deus te dando músculos espirituais. O Vitão falou um negócio para mim ali agora. Quando falar que é para terminar, é para terminar. Estava falando um negócio com ele no fundo. Que às vezes eu falo assim, vou terminar, aí não termina. Mas eu vou contar a última coisa e depois eu termino. Uma vez eu vi uma ilustração de um homem que foi parar numa ilha. Aquelas histórias que a gente já conhece. Foi parar na ilha sozinho, não tinha nada, ninguém foi buscar. Ele construiu uma cabana, começou a se alimentar de peixe e de coisa que tinha na ilha, tudo aquela coisa bonita. E aí, o cara falou assim, pô, acho que eu vou morrer nessa ilha. Porque já estou 2 anos aqui, ninguém vem, ninguém fala, ninguém faz nada. Sozinho, imagina. Devia estar que nem o Tom Hanks lá no Náufrago, falando com um pedaço de coco. E aí o cara está ali, e ele ouve uma voz, que ele acreditava ser de Deus. E ele falava assim, empurra, da frente da cabana que ele construiu, tinha uma pedra grande. E Deus falou assim, empurra a pedra. Aí diz que o cara levantava, fazia os negócios dele, ia lá e ficava empurrando a pedra, não movia 1 milímetro, irmão. E o cara lá, todo dia, empurra a pedra, empurra a pedra, empurra a pedra. Chega um dia, ele sai, empurra a pedra, vai para o mar para pescar o que ele ia comer. Quando ele volta, a cabana está pegando fogo. Destruiu a cabana dele. O cara já não tinha lugar para ficar, demorou para caramba para fazer a cabana. Enfim, a cabana destruída. Aí o cara cai de joelho e fala assim, Deus, o senhor está de brincadeira, né? O senhor manda empurrar a pedra, eu empurro, a pedra não se move. Pô, já está tão difícil aqui, demorou tanto para eu fazer essa cabana, agora o senhor permite que destrói minha cabana? Nisso que a cabana está pegando fogo. Parece lá no meio do mar, um naviozão vindo. E começa a vir, começa a vir, começa a vir. Esse cara fala assim, é a chance da minha vida, não vai ter outra. E ele parte nadando para dentro do mar para encontrar com o navio. E dá tudo certo. Ele chega no navio, resgatam ele. Quando ele está no navio, ele pergunta, assim, cara, como que vocês me viram? Foi o sinal de fumaça que você soltou. Nós vimos a fumaça e vimos na direção. Aí o cara perguntou, cara, e como que você conseguiu nadar até aqui, esse tanto que você nadou? Aí Deus falou assim, então, de tanto empurrar a rocha, você tinha músculo para nadar até aqui. Então, às vezes, Deus vai pedir para a gente coisas sem sentido, mas Ele quer constância.
Porque isso está te dando músculo espiritual para você continuar, para você estar forte na hora do propósito. Você acha que ele fez o que com José? José, quando saiu de casa, irmão, eu vou conjecturar aqui, você entenda como você quiser. Ele era mimado. O pai deu uma túnica colorida, tudo bonita para ele. Ele se achava. Aí Deus jogou ele na cisterna e falou: você não é nada. Você vai trabalhar. Vendeu ele como escravo. Ensinou ele a negociar, ensinou ele a administrar os bens de Potifar, algo menor, porque ele ia administrar o Egito. E toda aquela desgraça que estava acontecendo, se ele não tivesse sido constante, perseverante, se ele tivesse abandonado, ele não ia ter músculo para subir a rampa e falar assim: eu vou governar o Egito, porque Deus está comigo, ele me ensinou. Porque não é só o espiritual, Deus ensinou ele o natural. E às vezes você está passando por uma situação, fala: Deus não me ouve. E ele fala: cara, eu estou te ouvindo, só continua que eu estou te treinando. Permanece, fica firme, não distrai, não deixa nada sufocar. Permanece, continua, fica firme, não abandona, acredita na minha palavra. É isso que Deus quer fazer conosco. Só que sem constância, irmão, sem constância não dá. Você acha que a constância de Caleb estava onde? Você acha que a constância de Daniel estava onde? Você acha que a constância de José estava onde? Você acha que a constância de Jesus, o nosso maior exemplo, estava onde? Toda vez que ele era confrontado, ele estava com fome. Aí os discípulos: mas o senhor não está com fome não? Estava todo mundo com fome. Você acha que Jesus não estava com fome também? Mas ele falava assim: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E essa comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Transforma essas pedras em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Era isso que dava constância. Por isso que a constância é uma arma da fé. Aonde você está apoiando a sua fé para ser constante? Fique em pé comigo, vamos orar por isso. E tudo que o inimigo quer é roubar a sua constância. Sabe por quê? É naquele dia que tudo deu ruim, você fala assim: ah, só hoje eu não vou orar. Só hoje eu não vou fazer o que Deus me pediu, eu estou tão cansado. Deus conhece o meu coração. Só hoje. Eu não vou na igreja só hoje. Teve um monte de gente que falou assim: assim que voltar a pandemia, eu volto para a igreja. Nunca mais voltou. Entende? Por que a constância é tão importante e aonde ela tem que estar apoiada? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós clamamos a Ti como igreja, para que o Senhor possa nos dar uma fé parecida com a desses irmãos, parecida com a de Caleb, que esperou 45 anos para cumprir uma promessa, parecida com a de José, parecida com a de Daniel, parecida com a do mestre, para que a gente possa permanecer mesmo quando tudo mudar ao redor, mesmo quando mudar a estação, mesmo quando mudar a temperatura, mesmo quando mudar a circunstância, mesmo quando mudar o obstáculo, a gente possa permanecer constante até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Nós oramos, Pai, para que nós possamos encontrar na fé essa constância. Porque, Senhor, coisas para nos abalar, obstáculos para nos paralisar e situações para nos distrair,
vão continuar na nossa caminhada, mas a maneira como reagirmos a elas vai dar o tom da nossa constância. Que o teu Espírito nos incentive, nos fortaleça, para que possamos declarar como Caleb: ainda hoje eu tenho força, como quando o Senhor prometeu, para tomar posse daquilo que é meu por herança. Senhor, coloca isso no nosso espírito, anima o nosso espírito da noite desse dia, nos fortalece, nos dá constância, nos dá equilíbrio, que os nossos olhos possam estar no autor e consumador da nossa fé, para quem sabe um dia possamos declarar como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nós glorificamos e bendizemos o teu nome, o nome de Jesus. Amém. Quantos vão ser constantes esse ano? Quantos vão firmar sua fé no Senhor e nada vai te abalar, irmão? A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como eles ficam em volta de Jerusalém, assim é Deus em volta do seu povo. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quantos dão 3 minutinhos para a gente orar? Vamos orar uns pelos outros. Vamos fortalecer a fé uns dos outros. Se você sai do seu... Isso, a Lívia já entendeu, gente. O povo está entendendo. Sai do seu lugar, ora com alguém, deixa alguém orar com você.